O sistema reprodutor masculino se localiza na região pélvica do homem e é composto pelos seguintes órgãos: testículos, que são as gônadas masculinas, um sistema de ductos, sendo eles o epidídimo, o ducto deferente, ducto ejaculatório e ducto seminal. Um conjunto de glândulas sexuais acessórias, formadas pelas glândulas seminais, glândulas prostáticas e glândulas bulboretrais. Há ainda as estruturas de apoio, sendo elas o escroto e o pênis. Escroto. O escroto é uma estrutura de sustentação dos testículos, que forma uma bolsa fixada na raiz do pênis. Externamente, o escroto assemelha-se a uma bolsa de pele que se divide ao meio por uma crista chamada ráfide do escroto. Internamente, há um septo, o septo do escroto, que o divide em duas bolsas, cada uma contendo um testículo. O escroto é constituído por dois tipos musculares: o músculo dartos, composto por uma musculatura lisa, e o músculo cremaster, formado por faixas de músculo esquelético, e este está associado aos testículos. Ambos têm relação com a regulação da temperatura para a produção espermática. Testículos. Os testículos são duas glândulas ovais localizadas no interior do escroto. Eles são recobertos por uma túnica vaginal de tecido seroso. Interna a essa túnica, há uma cápsula fibrosa branca chamada túnica albugínea, que se estende para dentro e forma o septo que divide cada testículo em uma série de compartimentos internos, chamados lóbulos. Cada um dos 200 a 300 lóbulos contém de 1 a 3 túbulos seminíferos, onde ocorre a produção dos espermatozoides. As paredes destes túbulos são compostas por dois tipos celulares: as células espermatogênicas, que dão origem aos espermatozoides, e as células de Sertoli, responsáveis por diversas funções na espermatogênese. Sistema de ductos. Epidídimo. O epidídimo é um órgão em formato de vírgula, situado posteriormente aos testículos. Dos testículos surgem os ductos eferentes dos testículos, que se unem ao ducto do epidídimo na porção da cabeça do epidídimo, onde se inicia este órgão. Na porção média encontra-se o corpo do epidídimo e, por último, a cauda do epidídimo. Imediatamente após este, surge o ducto deferente. Do ponto de vista funcional, o epidídimo é o local onde ocorre a maturação e armazenamento dos espermatozoides. No interior do epidídimo estão presentes estereocílios, que aumentam a superfície de reabsorção dos espermatozoides não ejaculados. Ducto deferente. Como dito anteriormente, imediatamente após o epidídimo, surge o ducto deferente e segue através do funículo espérmico até o canal inguinal, entrando na cavidade pélvica. Aí, faz uma curva sobre o uréter, passa sobre uma face da bexiga e desce, dando sucessão ao ducto ejaculatório. A porção terminal do ducto deferente é conhecida como ampola. Do ponto de vista funcional, o ducto deferente conduz os espermatozoides do epidídimo para o canal seguinte, a uretra. Ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório é formado pela união do ducto excretor da glândula seminal com a ampola do ducto deferente. Localizam-se junto à próstata e se encerram na parte prostática da uretra, onde ejetam os espermatozoides e as secreções da glândula seminal logo antes da liberação do sêmen da uretra para o exterior. Uretra. A uretra é o ducto terminal de dois sistemas, uma vez que ela é compartilhada entre o genital e o urinário. Deste modo, ela dá a passagem tanto da urina quanto do sêmen. Com cerca de 20 centímetros de comprimento, a uretra se subdivide em três partes. A. Parte prostática da uretra, que sai da bexiga e atravessa a próstata. É onde se insere o ducto ejaculatório. B.
parte membranácea da uretra. É a região entre a próstata e o bulbo do pênis, atravessando o músculo transverso profundo do períneo. C. Parte esponjosa ou peniana, atravessando o corpo esponjoso do pênis até chegar ao ósseo externo da uretra, na glande do pênis. Glândulas sexuais acessórias. Seminais. As duas glândulas seminais são estruturas semelhantes a bolsas e enoveladas, com comprimento aproximado de 5 cm, localizadas na base da bexiga e posteriormente a ela, em posição anterior ao reto. Elas secretam, por meio de ductos, um líquido viscoso e alcalino que contém frutose, prostaglandinas e proteínas de coagulação. Este líquido constitui cerca de 60% do volume do sêmen. Próstata. A próstata é uma glândula em forma de anel, de tamanho aproximado ao de uma bola de ping-pong. Ocupa a posição inferior à bexiga e circunda a parte prostática da uretra. A próstata secreta um líquido leitoso e levemente ácido que compõe aproximadamente 25% do volume do sêmen e contribui para a motilidade e viabilidade dos espermatozoides. Bulbouretrais. As duas glândulas bulbouretrais têm, cada uma, o tamanho aproximado de uma ervilha e ocupam posição inferior à próstata. Durante a excitação sexual, estas glândulas secretam uma substância alcalina que neutraliza os ácidos da urina presentes na uretra, protegendo os espermatozoides que passam. Ao mesmo tempo, secreta um muco que lubrifica a extremidade do pênis e o revestimento da uretra, reduzindo o número de espermatozoides danificados durante a ejaculação. Sêmen. Deste modo, o sêmen é uma mistura de espermatozoides e líquido seminal, formado pelas secreções dos túbulos seminíferos, glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais. Pênis. É uma estrutura de apoio do sistema reprodutor masculino. Nele encontra-se parte da uretra, via de passagem da urina e do sêmen. O corpo do pênis é composto por 3 massas cilíndricas de tecido erétil, 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Essas 3 massas são envolvidas por um tecido fibroso denominado túnica albugínea. No corpo esponjoso, a extremidade proximal localizada na raiz do pênis é chamada bulbo. A extremidade distal é chamada glande e forma uma estrutura dilatada e globosa. O prepúcio é o revestimento frouxo que cobre a glande do pênis não circuncisado. O tecido erétil é composto por muitos espaços vasculares revestidos por células endoteliais e envolvidos por músculo liso e tecido conjuntivo elástico. Na ereção, ou seja, na expansão e enrijecimento do pênis, ocorre o relaxamento do músculo liso associado ao aumento do fluxo sanguíneo e alargamento dos espaços vasculares no tecido erétil, pela ação de óxido nítrico produzido por fibras parasimpáticas. A ejaculação é um reflexo simpático que consiste na liberação de sêmen da uretra para o meio externo, coordenado pela porção lombar da medula espinhal. Ocorre simultaneamente um fechamento do esfíncter na base da bexiga, o que impede a eliminação de urina e também a entrada de sêmen na bexiga durante a ejaculação. Movimentos peristálticos da ampola do ducto deferente, glândulas seminais, ductos ejaculatórios e próstata, juntamente com a contração da musculatura peniana, impulsionam o sêmen para a porção esponjosa da uretra, para então ser eliminado. Disfunção erétil. O que é? A disfunção erétil, ou DE, é a incapacidade recorrente de obter e manter uma ereção que permita atividade sexual satisfatória, segundo definição proposta pelo National Institutes of Health Consensus Development Panel no ano de 1993. A DE não constitui uma doença, mas sim uma manifestação sintomatológica de patologias isoladas ou associadas. Uma ereção normal depende do relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso, um aumento do fluxo arterial peniano
e da restrição do fluxo venoso de saída. Uma série de fatores interfere negativamente nesse mecanismo e está associada a DE, tais como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, tabagismo, dislipidemia, doenças neurológicas, distúrbios hormonais, uso crônico de alguns medicamentos e distúrbios psicológicos. O que causa? As causas de disfunção erétil podem ser classificadas como de etiologia psicológica, orgânica ou ainda uma combinação de ambas. As causas psicogênicas mais comuns incluem ansiedade de desempenho, transtornos psiquiátricos, ansiedade e depressão, e conflitos no relacionamento. Entre os fatores orgânicos encontram-se causas vasculares, endócrinas, neurológicas, relacionadas a drogas e a intervenções urológicas. Etiologia vascular. A doença traumática arterial, a aterosclerose e a hipertensão arterial sistêmica estão entre as principais causas de disfunção erétil vasculogênica. Segundo dados de um estudo publicado em 2001, com base no Índice Internacional de Função Erétil, em pacientes hipertensos com idade variando de 34 a 75 anos, foi identificada a prevalência de 68,3% de disfunção erétil. Etiologia endócrina. Entre as causas endócrinas estão o diabetes mellitus, a síndrome metabólica e as alterações dos hormônios sexuais. Entre 35% e 75% dos diabéticos apresentam algum grau de disfunção erétil. Etiologia neurológica. Estima-se que as causas neurológicas correspondam entre 10% e 19% dos casos de disfunção erétil. Entre essas causas destacam-se doença de Parkinson, demências, doenças desmielinizantes e lesões medulares em níveis que afetam a ereção e/ou a ejaculação. Etiologia relacionada a drogas. Algumas drogas também estão envolvidas no desencadeamento da disfunção erétil. Muitos estudos relacionam o tabagismo a ela. Alguns dados epidemiológicos indicam que fumantes podem ter uma prevalência de disfunção erétil 2 vezes maior quando comparados a não fumantes, devido a alterações morfológicas do endotélio e ao estresse oxidativo produzido sobre as células. Etiologia relacionada à intervenção urológica. A disfunção erétil é muito comum em intervenções e afecções urológicas, sendo o câncer de próstata um importante fator de predisposição a esse evento. A disfunção sexual, neste caso, além de relação com o procedimento cirúrgico, pode se relacionar com outros fatores, tais como o psicológico, quando o paciente recebe diagnóstico de câncer, e a idade dos pacientes, que geralmente é maior que 50 anos. Tratamento. O tratamento da disfunção erétil deve ser, de início, de conscientização do paciente sobre a patologia, formas de tratamento e resultados esperados. Mudança de hábitos e aconselhamento. As mudanças de hábitos e aconselhamento constituem um conjunto de medidas como o controle do sedentarismo, estresse, obesidade, uso de drogas ilícitas, tabagismo, alcoolismo, entre outros, com finalidade de melhorar a função erétil. Psicoterapia sexual. A psicoterapia no tratamento da disfunção erétil configura-se como uma abordagem ampla ao casal, dirigindo-se não somente ao portador da doença. Essa prática consiste em diversas intervenções psicológicas com o intuito de eliminar pensamentos ou mitos que afetem a relação conjugal, tendo como objetivo explorar aspectos como experiências sexuais prévias, ansiedade, entre outras. Fármacos. Os medicamentos indicados para o tratamento da disfunção erétil causam um relaxamento do músculo liso do corpo cavernoso através da redução das concentrações intracelulares de cálcio e o aumento do fluxo arterial na região, produzindo a ereção. Terapia hormonal. O hormônio testosterona pode ser utilizado como terapia medicamentosa para tratamento da disfunção erétil. Injeção intracavernosa. Para os pacientes que não obtiveram resultados com os tratamentos orais ou que apresentem contraindicações a eles, vale-se do tratamento de segunda linha da disfunção erétil, a injeção intracavernosa, que é a injeção de substâncias vasoativas que resultam na vasodilatação peniana, levando à ereção. Prótese peniana. Em caso de insucesso das terapias de primeira e segunda linha, pode-se optar por uma terapia de terceira linha, como a prótese peniana.
A prótese semi-rígida consiste em um tubo flexível de silicone com uma haste interna de prata ou platina que confere tensão ao pênis. Essa estrutura é introduzida no corpo cavernoso e pode assumir 3 posições: linha reta para atos sexuais, para baixo para urinar e posição normal para ficar oculta sob as roupas.